mais ou menos, né? Então tá, só para eu controlar um pouquinho o tempo, tá, né? Isso. E quem é que começa? Quem pode começar? E depois lá, tá certo? Pela ordem alfabética? Pela ordem. Depois a gente abre, né? Uma meia hora de convívio, acho que tá bom, né? Começar 11 horas aqui. Começar em pé, então, para... Como? Só um pouquinho. Tá bom. Temos que planejar ali a... Tudo bem? Então, bom dia a todos. Vamos dar sequência aqui à nossa manhã. Agora com o segundo painel, sobre os impactos das DCNs na formação superior em jornalismo e no mercado profissional. Então, a importância, né, dessa mesa aqui hoje, para a gente lembrar que a gente, nesse ano, estamos completando 10 anos, né, da finalização das nossas DCNs atuais, né, que foi, participou o nosso professor aqui, Eduardo, aqui presente. 6 anos da homologação das DCNs, tá? E 1 ano que a gente já tem as primeiras turmas formadas, né? Então, lembrando, né, que nós estamos, né, num período também histórico aí de revisar e de pensar nas DCNs, e para isso nós temos a presença aqui do professor Eduardo Medici, resumindo, né, o currículo dos nossos participantes, que é bem extenso, mas para todos lembrarem, o professor Eduardo Medici é pesquisador do CNPq, integra o Comitê de Assessoramento da Área da Comunicação no CNPq, é professor permanente do PPJ da UFSC, onde atuou por mais de 35 anos e em que atua como em contrato voluntário após a sua aposentadoria. É diretor de imprensa e divulgação da Associação dos Professores da UFSC também, e tem, né, um extenso currículo aí que o autoriza, né, gabarita para a gente dialogar sobre as nossas DCNs, desde que ele participou da comissão de especialistas, então, membro, né, da comissão que finalizou em 2019 o trabalho e acompanha até hoje, né, principalmente aqui no nosso fórum. E temos também para o debate o professor Denis de Oliveira, que é professor livre docente em jornalismo, informação e sociedade na ECA USP. Ele é do programa de pós-graduação em integração na América Latina, da USP, e coordena o Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, CELAC, hoje é vice-chefe do Departamento de Jornalismo da ECA. Então, cada um vai falar cerca de 15 minutos nessa exposição inicial, e depois a gente tem uma meia hora aí para a conversa. Obrigada, professores. Então, professor Denis. Bom dia. Alô? Bom dia a todas e todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite para poder participar desse debate. Estou muito honrado de estar ao lado aqui do meu grande colega Eduardo Medici, que é um grande nome aí na discussão sobre jornalismo, né, uma pessoa importante. E também estou muito honrado de estar podendo falar aqui para essa plateia seletiva, em especial uma pessoa que eu queria homenagear, que é a professora Alice Mitica, que está ali, foi minha professora na graduação, na pós, no mestrado, doutorado. E hoje eu tenho a honra de tê-la como minha colega hoje, né? Então isso, todos nós somos muito honrados de ter a professora Alice aqui com a gente. Bom, minha contribuição vai um pouco na linha de pensar as DCNs. Eu fiz parte, eu presidi, na verdade, a comissão de reformulação curricular de jornalismo na ECA, para adaptá-la às DCNs.
um trabalho bastante extenso, né, da gente realizar. Há um problema muito complicado, objetivo, né, quando você vai pensar a reformulação curricular em universidades públicas, que você tem um tipo de contrato, os professores fazem concursos para certas disciplinas, e a modificação sempre é complicada, você modificar conteúdo, disciplinas, você tem que ter um processo de convencimento muito grande, muito trabalhoso, então não foi um trabalho fácil, né? Foi bem complicado você realizar essa reformulação. De qualquer forma, o currículo do curso de jornalismo da ECA ele não se afastava muito do que pregava os DCNs, então a adaptação que nós fizemos não foi uma coisa tão grande, né? Mas evidentemente que houve a necessidade de algumas mudanças. E, assim, trazer algumas reflexões sobre a questão dos DCNs, a formação de jornalista, como nós temos trabalhado isso na ECA, né, lá na ECA USP, e quais são os desafios para a gente poder pensar um pouco, né, esse processo a partir de agora. Então, só lembrando, né, acho que muitos dos colegas aqui conhecem, né, os 6 eixos aí das DCNs, né? As DCNs trabalham com 6 eixos, né? O da fundamentação humanística, da fundamentação específica, da fundamentação contextual, da formação profissional, da aplicação processual e da prática laboratorial, né? Então, os currículos, né, devem transitar por esses eixos, né? E há um elemento importante, né, nós discutimos isso ontem, não vou me aprofundar muito, mas isso foi bem discutido ontem na reunião de coordenadores, foi do estágio obrigatório, né? Então, acho que é um debate que a gente começou ontem, né? Isso é um debate ainda bastante extenso, né? A gente vai ter que aprofundar muito, né? Mas essa também é uma inovação, né, que teve aí nas diretrizes curriculares. Isso também é uma coisa que motiva nossas discussões, né? Mas eu queria trazer para a gente poder pensar um pouco a questão das DCNs e a formação do jornalismo, né? Alguns elementos importantes que fazem parte desse contexto da nossa profissão, da formação e do campo, né? Primeiramente, uma coisa que é importante nós termos como referência é que o jornalismo ele perdeu o monopólio da narrativa da informação. Tá? Isso é uma questão objetiva, né? Hoje, só alguns exemplos, né? Quando eu fiz jornalismo nos anos 80, eu lembro que todos nós, né, alunos de jornalismo, nós íamos para a aula com um jornal embaixo do braço. Tadinho com o jornal embaixo do braço, né? Tinha até uma banca de jornal em frente ao prédio da ECA, né? Não há mais essa banca hoje, né? Muito tempo já, tá? E hoje, se você perguntar a qualquer aluno de jornalismo, quantos leem jornal, vê jornal, é uma quantidade muito pequena, se não quase ninguém, né, vê isso, né? Então, uma mudança aí, né, nos processos de informação e a própria eleição que nós tivemos presencial no ano passado, nós vimos, né, como é que as mediações informativas passaram ao largo daquelas estruturas tradicionais de jornalística de informação, né? Então, o fenômeno das fake news, redes sociais, enfim, né? Então, é um fato hoje que a informação, estou dizendo qualidade, mas em quantidade de informação, e até mesmo sem impacto na esfera pública, ela está correndo ao largo das estruturas tradicionais aí de produção jornalística. Então, isso é um aspecto importante para nós pensarmos, essa perda do monopólio, né? A segunda questão importante, né, que são os novos arranjos produtivos do jornalismo, né? A digitalização, as tecnologias de informação e comunicação alteraram o panorama desses arranjos produtivos jornalísticos, né? Que vai, evidentemente, ter um impacto aí no nosso trabalho, né? Há uma precarização desse monte de trabalho de jornalista, mas também uma alteração de alguns elementos são clássicos, quando nós pensamos as teorias de jornalismo, como do newsmaking, por exemplo, né? Há uma mudança na forma de produção da informação, do gatekeeping, né? Das teorias do gatekeeper, né? Dos comandos da redação que fazem as seleções das informações que serão destacadas, né? Hierarquizadas. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de verificar. Você pega qualquer portal, o portal UOL, por exemplo, né, você tem lá nas manchetes do portal a cada momento, e tem uma parte no portal UOL quais são as matérias mais lidas. Né, quase sempre as mais lidas não coincidem com as matérias mais destacadas no portal UOL. Tá, é muito interessante isso. E quais são as mais lidas? Geralmente são aquelas que tratam de fofocas e celebridades, né, que não tem um destaque no portal UOL, mas são as mais lidas, as mais acessadas, né? Então isso é uma coisa interessante, quer dizer, o trabalho de gatekeeping feito, né, pelos comandos das redações não impacta naquelas matérias que são mais lidas, né, como eram antes no jornalismo analógico, vamos chamar assim, né? E, evidentemente, isso também tem impacto no agendamento, né? O agendamento, agenda 7, né? O agendamento dos debates públicos, embora o jornalismo ainda tenha um peso importante, não vamos negar isso, mas existem outros processos, outros fluxos informativos que vão também impactando nessa questão do agendamento. Então, esse arranjo produtivo do jornalismo, né, eles também acabam modificando o panorama dos fluxos informativos, seus impactos sociais, é um elemento que tem que ser refletido também, né? A terceira questão, né, que eu acho importante nós refletirmos, é a alteração das acessibilidades.
Tá, as tecnologias de informação e comunicação não impactam apenas a forma de fazer jornalismo, mas impactam também as relações sociais, né? O professor Muniz Sodré, da Federal do Rio de Janeiro, fala muito isso, né, que as tecnologias de informação e comunicação são tecnologias de sociabilidades. E quando a gente vai trabalhar com nossos alunos, 18, 19, 20 anos, essa geração, né, que está bastante mediada por essas tecnologias, é evidente, né, que as sociabilidades dos alunos também estão modificadas por isso, né? E aí tudo isso se configura que nós chamamos de um novo ecossistema midiático. Tá? O panorama da mídia hoje tem um novo ecossistema, uma nova forma de organização, né? Que é um dos elementos mais importantes, dois elementos importantes que eu queria destacar, que é a presença cada vez maior das plataformas de rede entre os grandes monopólios. Então tem um estudo, né, da Forbes que diz que das 15 maiores empresas de mídia do mundo, nós temos 3 empresas, né, o Google, o Facebook e o Baidu, que são redes sociais. E qual é a característica disso? São empresas que não produzem conteúdo. Tá? O Google não produz conteúdo, nem o Facebook, nem o Baidu, né, a rede social da China. Tá? São plataformas que trabalham com os conteúdos que os seus usuários produzem. Isso é interessante, até nós estamos observando ultimamente aí até os conflitos que estão havendo entre essas plataformas de rede, particularmente o Facebook, com as grandes empresas jornalísticas tradicionais, né? A briga da Folha com o Facebook e assim por diante, né? Alegam nessas empresas que essas redes sociais captam recursos publicitários a partir de informações produzidas por essas empresas jornalísticas, e não há nenhuma repartição em relação a isso, e vai por aí afora, né? Mas é um fato, né, que tempos atrás, nós sempre pensávamos que os monopólios da informação e comunicação eram as empresas produtoras de conteúdo, né? Então a Time Warner, a Disney, a Fox, etc., né? As agências de notícias, a Reuters, etc. E hoje, né, o panorama das empresas de mídia no mundo ainda continuam essas, mas tem a presença cada vez maior dessas plataformas de rede, né? Então o Google hoje é a primeira empresa de mídia do mundo, em termos de faturamento, e no Brasil, segundo estudos do Gustavo Gindre, o Google é a segunda empresa do Brasil em captação publicitária, participa apenas para a Globo. Tá? Então isso é um dado também objetivo, né, que você tem cada vez mais a presença dessas plataformas. E um estudo também do Cartolio Costa, que é muito interessante, que ele teve nos Estados Unidos, ele mostra que de todo o faturamento capital mídia, apenas 8% é destinado à produção de conteúdo. Apenas 8%. Então, a produção de conteúdo que inclui não só jornalismo, mas a produção audiovisual, a produção ficcional, a produção tudo, né, de entretenimento, né, apenas 8% do total do capital mídia é voltado para isso. Então, essa é a realidade, né, trágica, mas não há como a gente escapar disso e tentar entender como é que isso, quais os impactos desses processos, né, na formação do jornalista. Né. Então, a gente tem trabalhado lá na discussão na ECA, né, como enfrentar essa realidade. Tá? Então, a formação de jornalista, né, e os DCNs, né, são parâmetros para nós pensarmos de que forma a gente pode enfrentar essa realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem enfatizado é pensar a formação de jornalista para além do seu suporte. Tá? Eu participei recentemente, né, eu era chefe de departamento, agora estou na vice-chefia, do encontro da Associação Nacional de Jornais, a NJ, que foi em São Paulo. Me convidaram, participei. E é muito interessante assim, né, como é que ainda tem presente na cabeça dos empresários de jornais, né, dos donos de jornais, da NJ, por exemplo, que jornalismo está vinculado às plataformas tradicionais. Então, tudo que é ligado à internet não é jornalismo, a ideia deles é essa. Então, jornalismo é o quê? Né, o que a Globo faz, que a Folha de São Paulo faz, né, que a Rádio CBN faz e pronto. Fora disso, não é jornalismo. Né? Então, é uma briga do jornalismo, que eles chamam de profissional, que é o que essas estruturas fazem, com o jornalismo ou informação não profissional, amadora, militante, que é feito pelas redes sociais e pela internet. Tá, essa é a briga é a discussão que eles fazem, que nossa perspectiva, né, ela é uma discussão que é falsa, que o problema não são plataformas, né? É você pensar o jornalismo a partir de uma dimensão epistêmica. Tá, então, o que a gente quer trabalhar, tem trabalhado na ECA, buscando trabalhar, é pensar, né, esse campo de formação de jornalismo a partir de uma dimensão epistêmica. E nós trabalhamos, né, com um conceito que está presente, né, num livro clássico do Demo Genro Filho, né, que é o jornalismo como compartilhamento das imediaticidades. Né? Então, o que é jornalismo para a gente? Né? Esse compartilhamento das imediaticidades. Que aí nos coloca, inclusive, a ideia que nós temos que formar jornalistas e não fazedores de jornal, e não fazedores de programa de rádio, nem fazedores de programa de televisão. Tá?
Isso é muito importante nós termos isso como referência, que é um fato objetivo também, que a geração que está vindo formar, né, nos cursos de jornalismo tem um conhecimento das plataformas tecnológicas muito maior que nós. Nós vemos em outra geração. Então o cara maneja tranquilamente rede social, todos, né, os aparatos tecnológicos, só que isso não significa que esse aluno já está preparado para o jornalismo. Ele pode manejar os suportes. O papel nosso na universidade é justamente trabalhar, né, essa dimensão epistêmica. E nós pensamos a dimensão epistêmica a partir de 3 fundamentos. Né? O jornalismo ele tem fundamentos éticos, né, e aí eu particularmente defendo, né, a ideia do professor Bernardo Kucinski, que o jornalismo se define por uma ética. Por uma ética. A ética não é algo acessório, e sim central na definição conceitual do que é jornalismo, da ética. Tá? Por fundamentos metódicos, então há procedimentos metódicos típicos, né, específicos do jornalismo, que o caracteriza como jornalismo, e há fundamentos de codificação, de como isso, então, é codificado e é socializado junto ao público. Né? Então, esses 3 elementos, os fundamentos éticos, metódicos e codificação, é o desdobramento dessa dimensão epistêmica do jornalismo, nós temos como base no curso, né, que nós entendemos como uma atividade de compartilhamento das imediaticidades. Né? Bom, aí como é que nós trabalhamos na ECA, então, essa ideia? Né? Depois a gente vai voltar, como é que nós dialogamos com as DCNs a partir disso. Né? O eixo central que nós pensamos na formação do jornalismo na ECA é o fluxo da produção laboratorial. Então, o fluxo, né? E aí o laboratório para a gente não está vinculado apenas àquela prática profissional laboratorial. Tá? Mas é uma parte, um eixo no qual todos os elementos teóricos e fundamentais, humanísticos, etc., estão dialogando. Né? Esse fluxo da produção laboratorial, nós trabalhamos em algumas etapas nas quais são enfatizadas algumas dimensões, né, dessa produção. Primeiro, né, a primeira ênfase no público. Tá? Depois, nós enfatizamos a dimensão das fontes. Depois, a ênfase no processo da produção jornalística mais amplo. No quarto, né, é uma ênfase nos experimentos de codificação. E o quinto é uma ênfase nos experimentos dos processos metódicos. Claro, né, em todos os laboratórios, todos os elementos estão presentes. O que acontece é que nesse fluxo, nesse fluxo laboratorial, a gente tem, então, ênfase em alguma desses elementos. Né? Como é que a gente realiza isso? Primeiramente, né, nós temos no primeiro ano do curso de jornalismo na ECA, né, um laboratório chamado Notícias Jardim São Remo. Tá? Vou passar aqui para vocês darem uma olhada, né, aquele jornal aqui. Tá? É um jornal comunitário. Tá, comunitário, ele circula numa favela, né, que é próximo ao campus da Universidade de São Paulo, e tem 25 anos esse jornal laboratório. Tá? Acho que é legal até circular, pessoal, dar uma olhadinha. Né? E é um jornal que... por que nós optamos em começar com esse laboratório? Tá? Justamente com a ênfase na questão do público. Tá? O desafio de um aluno produzir um jornal laboratório para um público que tem um perfil radicalmente diferente do que ele é. Tá? E aí, veja, não é apenas a produção do laboratório. Nessa produção laboratorial, e aí é interessante até fazendo um diálogo com a mesa anterior, né? Eu entendo que o curso de jornalismo ele tem um viés extensionista na sua origem, porque ele implica necessariamente esses diálogos, né, com esses públicos externos. Você não faz jornalismo só fechado no seu gabinete, não há como fazer isso. Né? Mas veja, né, a produção desse laboratório, no qual a ênfase é o público, obriga... Né, força, né, a esse momento, né, essas reflexões antropológicas, sociológicas, históricas, estruturais e políticas, né, das relações do jornalismo com segmentos sociais, como no caso, né, a caso da Fundação Remo, né, de pensar de que forma, né, você constitui fluxos informativos em uma comunidade que tem outros fluxos informativos ali trabalhando diferentemente do que está na universidade. Tá? Implica em você pensar que questões éticas devem ser mobilizadas no tratamento desses assuntos que mobilizam essa comunidade. Enfim, desse laboratório, desse fluxo, desse eixo, então você vai demandando uma série de questões, uma série de reflexões que vão sendo pontuadas nas dimensões seguintes. Né? O segundo laboratório, né, é a Agência de Notícias, que ela é online, Agência Universidade de Notícias, que aí o fluxo, né, a ênfase questão das fontes. É uma agência de notícias científicas, né, de produção científica, jornalismo científico. E aí a grande questão é a seguinte: qual que é o embate, né, qual que é o desafio que o aluno de jornalismo tem nesse laboratório? É o tratamento com uma fonte qualificada. São
né, cientistas, são produtores de ciência da universidade, e aí, evidente, há problemas, né, há questões a serem enfrentadas, como, por exemplo, fazer a codificação jornalística, né, de uma produção científica que se trabalha com outro nível de codificação. Como pensar essa relação da fonte científica com o público que é leigo naquele assunto. Enfim, né, são várias questões ali que são tratadas, são refletidas, e aí entra, então, essa segunda ênfase, que é nas fontes, né. O terceiro laboratório, esse aqui, o Jornal do Campus, que é o grande jornal, e já tem mais de 30 anos, né, para circular também. Tá? É um jornal que circula em toda a universidade. Tá? E aí, né, é um jornal quinzenal, no qual todo o processo produtivo jornalístico, né, ele é pensado. Né? Então, desde a pauta, a diagramação, é um jornal quinzenal. Né? Então, aí você tem essa questão do deadline mais presente. Todos eles têm o deadline, né? Mas ele é mais presente nesse jornal, nesse caso aí. Né? Também trabalha com fontes ali da própria universidade. Então, o conflito que você tem com fontes, que é o público do jornal também, é muito intenso em relação a isso. E aí, então, esses exercícios são colocados. Né? Depois, o quarto laboratório é o Jornal Claro, que é um suplemento do Jornal do Campus, que é esse aqui, tá, no qual nós temos experimentos da codificação. Aqui trabalha mais algo próximo ao jornalismo literário. Tá? Então aqui já trabalha já numa dimensão experimental das codificações, das linguagens jornalísticas. Nos demais laboratórios a gente enfatiza ainda, né, a codificação tradicional do jornalismo, do LID, do ABRE, tudo isso. Aqui já tem uma outra perspectiva de codificação, então aí já é uma outra ênfase. Né? E finalmente, né, o quinto laboratório é a revista Babel, que é online, no qual se exercita aí o jornalismo investigativo, o jornalismo de mais profundidade, no qual aí você tem os experimentos na codificação, trabalhando aí com a reportagem por computador, o hack, enfim, né, e o new journalism e outras possibilidades de captação. Então, nesses fluxos todos, né, que nós trabalhamos, né, desse eixo central, a gente vai trabalhar o quê? Né? Então, esse eixo dos fluxos laboratoriais, trabalharemos, né, as fundamentações humanísticas, específicas, contextuais, profissionais, processuais, laboratoriais. E para isso acontecer é necessário, primeiramente, né, que os órgãos laboratoriais, a gente tem uma preocupação com isso, eles têm linhas editoriais muito bem definidas. Então eles não ficam ao sabor de cada turma que vai fazer o jornal, não são conjunturais. É claro que há modificações, né, pode haver adaptações, mas eles passam um processo de discussão um pouco mais amplo. Né? Então, né, a preocupação nossa de ter, de fato, essa linha editorial. Né? Públicos definidos, todos eles têm um público muito bem definido, né, desde o São Remo, né, que vai para aquela comunidade, até o Jornal do Campus, etc. Então, esse contato, né, esse conflito, essa pressão que é necessário gerenciar para o jornalista com o público, ele faz parte dessa dimensão laboratorial. Periodicidade, tá? Todos têm periodicidade fixa, tem deadline, fechamento, etc. E mais do que isso ainda, né, processos avaliativos constantes, né, avaliação processual, e é importante, inclusive, que a gente enfatize que a produção ela é sempre acompanhada dessas avaliações a partir desses momentos singulares. Né. Bom, dentro desse eixo, como é que a gente complementa, né, essa formação jornalística? Né? Primeiramente, né, uma coisa que nós temos enfatizado colocamos, né, no currículo, são as atividades complementares. Né? Ontem nós comentamos na discussão sobre estágio, que na ECA nós temos uma profissionalização muito precoce dos alunos. Né? No segundo ano, primeiro ano, alguns deles já, inclusive, vão fazer estágio. A gente não proíbe, evidentemente, só reconhecemos os estágios obrigatórios a partir do terceiro ano. Nos 2 primeiros anos, nós enfatizamos as atividades complementares no sentido de garantir que tenha uma vivência universitária. Né? E o que a gente caracterizou como atividades complementares? Projetos de pesquisa, de extensão e de monitoria. Tá? Além do que a participação em algumas atividades da universidade, do curso, como a empresa júnior, tudo isso. Então a ideia é, de fato, fixar o aluno mais tempo na universidade, nos 2 primeiros anos, e essa vivência universitária garantir esse repertório necessário para que ele possa fazer as interpretações que são exigidas para esse compartilhamento de necessidades. Né? Uma coisa que é típico da USP também, né, que são essas optativas livres, né, então uma grade de optativas livres, e tem um espaço no currículo que possa fazer optativa em qualquer outro curso. Houve um problema, nós tivemos, que as DCNs obrigaram nós a aumentarmos a carga de obrigatórias. Tá, isso reduziu o espaço optativas, é um problema que nós temos que enfrentar, né, um problema que aconteceu com a reformação curricular. Os intercâmbios internacionais, que a USP tem vários convênios, então vários alunos fazem intercâmbios fora. Né? Os estágios, e aí é uma coisa que até comentei ontem na reunião, né, nós temos enfatizado a questão do relatório do estágio, tá, mais do que aos convênios, tudo isso, mas a preocupação nossa é que o estágio seja de fato, né, uma atividade jornalística, seja onde for.
Então, é importante a supervisão, tudo isso, mas o relatório no qual ele aponte, não só, né, que ele garanta que ele tenha feito atividades jornalísticas, mas que ele aponte as interfaces da experiência do trabalho no estágio com a formação dele como universitária. Então, o relatório é uma coisa que a gente tem enfatizado bastante, né, e os TCCs, né, que é a parte final do curso, né. Nós temos, só concluindo aqui, já está acabando meu tempo, né, algumas lacunas que nós estamos preenchendo com dificuldades nas DCNs. O curso de jornalismo da ECA, né, ele tradicionalmente trabalha muito com a ideia da redação, né, do jornalismo tradicional, e aí tem ainda tem pouco espaço para essas novas atividades jornalísticas, né, que tem que contar no mercado. Por exemplo, a assessoria de imprensa, o jornalismo organizacional, né, isso ainda é pequeno. Na nossa formação, nós estamos tentando equacionar esse problema, né. Ainda, embora eu coloquei isso como elemento importante, com seus novos arranjos produtivos jornalísticos, esse debate ainda é muito frágil. Tá? Muitas vezes a gente pensa apenas na perspectiva das tecnologias, mas não é só isso, né? O próprio jornalismo impresso, televisão, né? Você tem uma nova forma de organização, né? A gente ainda tem dificuldade de pensar como é que como a gente reflete esses novos arranjos produtivos jornalísticos, né? E outra coisa importante, né? Nós temos conseguido preencher, que são as reflexões sobre o conteúdo jornalístico, né? Nossa área está sofrendo mudanças muito rápidas, né? muito impactantes, que muitas vezes um currículo muito fechado, disciplinas fechadas, ele dificulta isso. Para isso, nós criamos uma disciplina que é rotativa, chamada Leituras Contemporâneas do Jornalismo, nessa disciplina, que é obrigatória, a gente tem convidado palestrantes, pessoas do mercado, para vir conversar com os alunos, né? Para fazer essa mediação de como está a realidade do mercado, como está o jornalismo hoje, e assim por diante, né? Então, essa é um pouco a forma que nós entendemos, né, os DCNs, né, e é fato, né, um dado, né, que a gente tem que trabalhar, né, que em função dessa situação de uma perda do monopólio da informação da novidade, o jornalista tem que buscar elementos que construam seu capital simbólico, a sua legitimidade para disputar, né, essa batalha de narrativas e garantir que a sua atividade, né, a sua narrativa tenha relevância, tenha importância para o debate público. Tá? Obrigado, no debate a gente continua nessa discussão. Obrigada, professor Denis. Então, professor Eduardo, por favor. Obrigado, Rose, obrigado pelo convite. Bom dia a todas e todos. É um prazer também estar aqui com a Rose e com o Denis. Pelo tempo que nós temos para toda a mesa, né, e o que ontem eu pude ouvir, né, eu achei que mais do que fazer uma palestra, seria importante a gente retomar aquele debate que foi iniciado lá na reunião dos coordenadores, né, e que o Felipe pontuou tão bem as questões fundamentais, né, em relação à situação do ensino de jornalismo hoje, em relação à formação às primeiras turmas, as transformações do jornalismo brasileiro, a questão da multimedialidade, né, e a estrutura laboratorial e os produtos que nós não conseguimos debater ontem, mas que, de certa maneira, o Denis, né, já abriu as questões a partir da experiência, principalmente da ECA USP, né. Me parece, só queria contextualizar um pouco, né, a questão das diretrizes. Nós estamos, né, nesse mês de abril, completando 10 anos do tempo em que elas foram elaboradas, né? Porque, na verdade, elas foram vigorar em 2013, porque dormiram 4 anos lá numa gaveta do Conselho Federal de Educação, porque não houve um lobby para que elas não passassem, e elas demoraram a passar por causa disso, né? Mas a primeira coisa, né, que me chama a atenção é de que elas foram elaboradas num mundo diferente, né? Num mundo diferente, né? O Lula era o presidente da República, o Fernando Haddad era o ministro da Educação, o Obama estava assumindo poder nos Estados Unidos, né? E a direita que nos estava era a Angela Merkel, aquela doce senhora. Saudade, né? Então, a gente tem que pensar, né, no contexto em que aquilo foi feito, né, um contexto em que parecia apontar para um progresso da civilização, para um aperfeiçoamento do próprio Brasil e da universidade dentro do Brasil,
né, em que se sabia que estava se fazendo diretrizes que iam aumentar o custo das escolas, mas que estavam pautadas por um aumento da qualidade do ensino de jornalismo, né, e que era um sentimento natural naquele momento, né? Temos que avançar, temos que progredir, temos que ir em frente, né? Hoje nós vivemos num contexto completamente diferente, né? Até tem uma imagem que o Cristóvão Buarque, no tempo que era um intelectual respeitável, que depois ele resolveu não ser mais na carreira política, né? Ele fazia uma imagem num livro que ele tem sobre a UNB, dizendo que a Universidade Brasileira era como um carro de luxo, né, um Mercedes, que andava numa estrada toda esburacada, né, e que a gente teria que refletir sobre isso, né, qual era o papel dessa universidade, que era um carro de luxo, um carro extremamente sofisticado, com alta tecnologia, né, dentro de uma estrada cada vez mais esburacada. Isso ele dizia lá nos anos 90 ainda, né? E ele dizia, vai chegar um ponto em que não adianta ter um carro extremamente sofisticado, porque nós não vamos conseguir passar mais na estrada, né? Os buracos no caminho não vão deixar esse carro andar, né? E aí, quanto antes o pessoal que está dentro do carro se der conta de que ele tem que sair do carro, né, e ajudar a consertar a estrada, né, vai ser mais provável que esse carro consiga seguir andando, né? E, na verdade, a gente acho que ficou ainda muito dentro do carro e olhando a realidade lá fora, né, como se fosse uma coisa que não nos tocava, né, até que nós estamos chegando à situação que o carro parece não vai conseguir andar muito em frente, né? Tem uma frase profética lá na primeira competência que as diretrizes estabelecem: compreender e valorizar como conquistas históricas da cidadania e indicadores de um estágio avançado de civilização em processo constante de riscos e aperfeiçoamento, o regime democrático, o pluralismo de ideias e opiniões, a cultura da paz, os direitos humanos, as liberdades públicas, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, eu me lembro que fui eu que botei aquele adendozinho ali que dizia em constante processo de risco, né? E por quê? Porque, não sei, uma intuição de que alguma coisa no horizonte iria acontecer. Estava tudo muito bom, estava bom demais. E realmente, né, o que a gente vê é um momento em que se andou para trás e se corre o risco de andar muito mais para trás, né? Realmente, pelo que a gente está observando no mundo, a gente corre o risco de andar muito mais para trás, né? Então, me parece que essa talvez seja a questão mais importante a gente avaliar hoje, quando discutimos as diretrizes, né? Eu acho que nesses 10 anos, né, eu por acaso li um livro do Luiz Fernando Veríssimo no ônibus quando estava vindo para cá, ele dizia, quando a gente chega a uma certa idade, né, professora Alice, o que aconteceu há 30 anos atrás parece anteontem, né? Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu há 10 anos atrás parece um outro mundo agora, né? É um outro mundo, nós estamos discutindo as diretrizes num outro mundo, né? Algumas coisas, né, elas mostram essa desatualização, por exemplo, né, além das omissões, né, como a professora lá da Paraíba mostrou, que a gente não fala em fotojornalismo das diretrizes, né, por exemplo, não há uma palavra sobre gênero nas diretrizes, né, porque era uma questão que não estava em pauta naquele momento, apesar de a gente ter feito 3 audiências públicas e o Conselho Nacional de Educação, mas ninguém falou nisso. Né? E ninguém falou nisso, ninguém mandou uma sugestão sobre isso, e apesar de haver mulheres dentro da comissão, ninguém lembrou disso, né? Que hoje é uma questão central, né? Jornalismo investigativo, alguém lembrou ontem, também não aparece, né? Já tinha a Abrage, mas a Abrage não tinha, né, a importância que tem hoje. Se tivesse, provavelmente teria um membro da Abrage na comissão, o professor Marcos de Mello teria convidado, como convidou de todas as entidades representativas do jornalismo naquele momento, né?
produção de conteúdo. Era um conceito que, naquele tempo, era restrito à informática. Né? Não era um conceito que se discutisse na nossa área. E fake news, então, desinformação, não existia. Né? Então, embora, né, a questão da desinformação, hoje a gente conversava no café da manhã, né, o conceito de desinformação está lá no livro de teoria do periodismo do Lourenço Gomes, né, e é um conceito que a gente não tem estudado na universidade, que tem que voltar. Aliás, o conceito de informação, né, de informação, né, e a desinformação ajuda a gente a pensar em que tipo de conceito de informação é necessário, né, é um conceito central para o jornalismo que, de certa maneira, justificou a criação daquele eixo de fundamentação específica, né, porque na teoria da comunicação, o conceito de informação foi abandonado como uma coisa não importante. Em parte porque o conceito de informação utilizado na época realmente não era importante para nós, porque era o conceito matemático da informação, que foi importante para desenvolver todo esse mundo computacional, mas que não funciona na comunicação humana. A comunicação humana, a informação na comunicação humana não é aquela. Né? Então, nós simplesmente abandonamos o conceito e não discutimos isso por 30 anos nos cursos de jornalismo. E, por isso, a necessidade de um eixo de fundamentação específica, como propõem as diretrizes, né, traga clareza conceitual e uma postura crítica em relação ao jornalismo. Né? Essa clareza conceitual, o conceito de jornalismo, né, não conseguimos chegar a um consenso sobre ele, né, mas, quer dizer, quando se aponta aquele eixo específico, que é talvez a grande contribuição teórica, porque no mais a parte teórica segue sendo a fundamentação humanística e a fundamentação contextual, que é a da comunicação e de todas a perspectiva multidisciplinar que apoia a compreensão do jornalismo, né? Acho que a grande avanço em termos das diretrizes é a fundamentação específica. Agora, no levantamento que nós fizemos, né, acho que existem poucos estudos e acho que agora é o momento de realmente a gente avançar nesses estudos sobre o impacto das diretrizes. É muito difícil falar no impacto, porque agora estão se formando as primeiras turmas, né, na maior parte dos cursos, e além disso, não foi um processo em que os currículos foram adaptados e pronto, os currículos seguem sendo mexidos, a realidade está obrigando a que sigam sendo mexidos, a gente não tem uma estabilidade também para analisar o antes e o depois das diretrizes, né, de uma maneira muito simples, a realidade é mais complexa, né, mas é importante a gente pensar, agora que temos já formados nas primeiras turmas, né, e talvez ouvindo eles também, né, e indo atrás dos egressos e ver qual é o produto, né, dessa formação, a gente fazer uma avaliação geral. Né. Eu creio que a gente tem que avaliar em relação à formação das primeiras turmas, né, não só se a gente avançou nesses aspectos que as diretrizes propuseram um avanço, né, e as diretrizes também são o resultado de um processo de discussão, né, de um certo consenso da área de jornalismo que se estabeleceu ao longo aí de mais de 10 anos, desde os padrões de qualidade de ensino da FENAGE, que são de 97, se não estou me enganando, o primeiro deles, passando pelo histórico Seminário de Campinas, que reuniu, então, o Fórum de Professores, a SBPJ, a FENAGE, né, todas as áreas ligadas ao jornalismo, tanto profissionais como acadêmicas, né, foram formando um consenso do que deveria ser uma filosofia, digamos assim, do ensino de jornalismo. Né, e foi essa filosofia que as diretrizes vieram implementar. E eu penso que hoje a gente deve pensar nelas, né, não sei até que ponto elas terão força de regulação, porque a regulação cada vez mais está sendo, de certa maneira, desmanchada dentro do processo de desmanche geral do Estado brasileiro, né, mas que, como esta filosofia do ensino de jornalismo, né, essa filosofia que, obviamente, precisa ser atualizada dentro do novo contexto, o Denis já falou um pouco sobre isso, né,
mas que, de certa maneira, pode atuar, eu diria, como uma força centrípeta, né, que disputa com essa força centrífuga, né, em que tudo se desmancha no ar. Né? Então, acho que justamente em torno dos fundamentos do jornalismo, de uma epistemologia do jornalismo, né, de uma compreensão do diferencial do jornalismo no mundo da informação e do papel do jornalismo na sociedade. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Fora isso, né, em termos de regulamentação, né, a gente sempre fica, né, eu sempre fiquei, apesar de ter participado da comissão, né, a gente às vezes sai do país e fala com colegas de outros países e as pessoas se espantam, como no Brasil é tudo regulado, tudo pelo Estado, o Estado, né, regula em tudo e de certa maneira, é uma realidade que é diferente das universidades de outros países, né, onde as universidades têm muito mais autonomia. Mas, por outro lado, nós também tivemos um avanço tão forte, né, da área de negócios nas universidades, que a regulação parece ser uma necessidade de frear, né, de defender a lógica acadêmica em relação à lógica empresarial. Né? E, nesse sentido, né, quando a gente fala dos novos formandos também, eu acho que uma questão que a gente tem que enfrentar é a questão da precarização do mercado, da transformação de mercado e também de pensar a formação não como um treinamento, né? Até a Lina, na palestra de abertura, lá usou journalism training, né? Que é uma das maneiras de ver o ensino de jornalismo, uma perspectiva muito profissionalizante, né? E outra é a educação para o jornalismo, a formação, né, para o jornalismo, que tu pensa na formação de uma pessoa, né, no ensino universitário como uma etapa da educação dessa pessoa, de uma etapa que, obviamente, de uma educação que tem que ser continuada cada vez mais hoje, mas que é uma etapa da educação dessa pessoa. E uma educação que tem 3 princípios, né, como os teóricos da educação colocam. Né? Primeiro, de construir essa pessoa, né, porque vivemos em sociedade, as pessoas não nascem construídas, as pessoas são construídas pela sociedade, né, e depois de desenvolver a questão da cidadania, ou seja, que preparar essa pessoa para exercer um papel social, e, por fim, para capacitá-la profissionalmente. Mas são 3 elementos, e quando a gente tem uma realidade, né, que para nós é até um pouco nova, mas não é uma realidade nova em outros países, de que talvez metade ou mais da metade dos nossos formandos não vão conseguir exercer a profissão, né? Nós temos que pensar numa educação que não forme apenas para funções específicas, ou seja, mas que as competências que nós estamos ajudando essas pessoas a desenvolver, preparem elas para a vida. Porque em qualquer outra função social que elas exerçam, saber pensar, saber escrever, saber organizar as ideias, saber comunicar as ideias, né, saber distinguir entre uma informação verdadeira e uma informação falsa, são coisas fundamentais. Né? Eu digo que a gente não está acostumado. Quando eu estive lá no meu pós-doc nos Estados Unidos, eu me dei conta disso. Nos Estados Unidos, 50% dos jovens termina o curso superior e não tem mercado para isso. Eles não vão exercer as profissões, mas na metade não vai exercer as profissões. No mundo desenvolvido, na Europa é a mesma coisa. Então, para que serve a educação superior? Né? Tem que servir. E, na verdade, quem tem educação superior acaba conseguindo empregos melhores, né, salários melhores, uma posição né, melhor na sociedade. Mas a gente tem que pensar nisso. Né? A gente tem que pensar nessa questão também. Né? Bom, eu acho também uma outra coisa que sinto é que, passados esses 10 anos e completados os primeiros currículos, há ainda uma grande resistência à mudança. Né? Há casos extremos de algumas instituições que até hoje não implantaram o currículo das diretrizes, que continuam com o curso de comunicação social de hoje, como a Federal de Pernambuco, que é uma respeitável universidade, simplesmente por resistência do departamento. Não quer fazer. Né? E não fez. E como também os mecanismos de controle não são, da regulação não são
muito eficientes, ficou assim até hoje, né? Inclusive criou um outro curso no interior que é também de comunicação social, depois das diretrizes, ignorando completamente as diretrizes, né? Então, né, e mesmo nos que implantaram, né, em muitos cursos, isso talvez seja mais forte nas universidades públicas, onde havia mais de uma habilitação, né, o curso de jornalismo se separou, mas o departamento continua sendo de comunicação. E aí é uma disputa infernal. Cada vez que abre uma vaga de professor, quem puxa aquela vaga, para que área, né? E aí, muitas vezes, não é possível implantar as diretrizes, como previsto no próprio projeto pedagógico do curso, porque o departamento não deixa. O departamento não dá as condições necessárias, os professores para aquelas disciplinas, e aí fica num improviso muito grande e as coisas não funcionam, né? Talvez nas privadas tem uma outra lógica, né? Pela falta de estabilidade de emprego, então as coisas são, né, talvez se ajeitem melhor, né? Mas essa resistência existe. E na questão, por exemplo, outra questão que o Felipe pontuou, da multimedialidade e convergência, eu acho que é uma grande resistência interna também, né, do próprio corpo de professores, que é muito difícil as pessoas saírem da sua casinha, né? As pessoas têm uma formação, uma experiência e não querem sair daqui, né? Pode mudar tudo, quer dizer, as diretrizes ainda, de certa maneira, mantêm aquela lógica, fala de radiojornalismo, de telejornalismo, né, mas já aponta, olha, não é mais o impresso o centro dos cursos, tem que ser na perspectiva do multimídia, mas isso acho que encontra muita resistência. E quando a gente vê os ajustes no ajuste, né, como estão sendo feitos agora com a questão, né, também da extensão, né, todos os cursos vão fazer ajustes, acaba que as pessoas tentam puxar de volta. O que foi, tentaram implantar multimídia, mas aí ficou todo mundo desconfortável, então vamos voltar, que vai ficar mais confortável. E aí há um recuo nisso também, né? Além da questão teórica, no caso dos departamentos de comunicação, né, de não avançar naquela parte de fundamentação específica. Buenas, eu acho que só uma última questão, né, e aqui estou do lado do Denis. Né, ano passado, né, que eu estive aqui no encontro regional, né, da BEG aqui em Curitiba, né, levantei uma questão que foi uma questão também que me fez, né, que eu comecei a pensar, confesso, muito tardiamente na minha vida, mas que se eu tivesse pensado antes, até no tempo que eu participei das diretrizes, eu teria talvez dado uma outra contribuição a elas. Mas eu penso que, né, dentro dessa filosofia do ensino de jornalismo, que nós implantamos pelas diretrizes, né, e pela tradição das entidades de jornalismo, nós ainda temos um parâmetro que é um parâmetro que veio dos Estados Unidos e da Europa, né? Um parâmetro muito do norte, né? E em que sentido? No sentido de a gente ter padrões de jornalismo dentro de uma sociedade em que essas questões de cidadania, principalmente a questão da educação pública, está no outro patamar. Então a gente acaba tendo uma perspectiva muito elitista de jornalismo, né? Acho que, né, como eu disse aquela vez, o modelo o ideal de consumo dos nossos alunos quando saem dos nossos cursos é escrever na Piauí, né? E o ratinho é uma coisa que não merece consideração nas nossas disciplinas, né? E aí o ratinho hoje é o governador do Paraná. Né? Então, acho que a questão do jornalismo popular né, é uma questão central nos países como o Brasil, né? Na América Latina, na África. Eu estou orientando agora uma tese que está estudando a formação de jornalistas na África, né? E aí a gente vê, aí a Unesco resolveu dar uma força para a África,
está criando centros de excelência, né, para formar os professores de jornalismo, e esses centros de excelência estão sendo tocados por uma universidade da França, uma universidade de Lille e uma universidade da África do Sul. E aí tu vai ler lá os documentos deles e eles dizem assim, o padrão de jornalismo que vai ser ensinado nesses centros de excelência é dos Estados Unidos e da França. Como assim, né? Quer dizer, que nível de educação pública que existe na África, né, que tu vai implantar o jornalismo de padrão francês e norte-americano, e como vai funcionar isso? Né? Qual é o impacto que vai ter na população? Então a gente vê que a gente também, de certa maneira, tem agido assim nos cursos de jornalismo, tem pensado no jornalismo para elite e para elite. Acabou meu tempo. Então eu vou parar por aqui e deixar essas questões aí para a gente discutir. Obrigado. Obrigada, professor Eduardo. Então, nós podemos abrir para as questões, né? Acho que podemos fazer como foi na mesa anterior, né? Fazer um conjunto de perguntas, né? Vamos anotando aqui, quem quiser se inscrever. Então, eu vou começar com uma pergunta, né? E também fica na ordem aí para o professor Eduardo, né, falou, colocou para nós, né, uma questão importante de que a gente, quando analisa DCNs, a gente tem ficado muito no varejo e é importante, a polêmica do estágio, mas hoje trouxe a importância de a gente pensar o contexto e a conjuntura em que foram pensadas e hoje, mas para no final a gente pensar que no fundo que a gente tem que ter ali nas DCNs é o papel, né, do jornalismo, né, mais que o papel do jornalista. E o professor, nesse sentido, o professor Denis falou porque, né, que estão pensando para além dos suportes, então, né, daí a gente tem os eixos, 3 fundamentos lá, né. Nesse sentido, eu pergunto para os 2 professores, na adaptação dos 6 eixos que a gente tem. Porque, não obstante as polêmicas, por exemplo, o estágio é a maior delas, que houve, a gente volta, a questão, os 6 eixos têm sido muito bem aceitos como princípios, né, mesmo que adaptados. Então, eu deixaria como pergunta se nesses impactos ou em possíveis alterações, e para alinhar ao papel do jornalismo, a gente deveria ou poderia mexer nesses 6 eixos que a gente, nesses anos, nesses 10 anos, ou nesses 6 anos, enfim, a gente tem aí como conduzindo o nosso olhar sobre as diretrizes. E aí abro para quem... professora Alice. E aí depois o professor aqui, 1, 2, 3. Só parece que, será que dá para levar o... Que a professora, não sei se viria até aqui. Eu acho que alcança o microfone para ela melhor, né? Bom dia para todos e todas, né? Todos e todas. Eu tenho uma questão que é uma questão de fundo, né? Que você pegando as orientações para disciplinas que aparecem nas diretrizes e também a tradução disso para o currículo de cada escola, há uma tendência de olhar de um modo fragmentado, né? Assim, tipo, temos um conjunto, aí que pedaço vai ser tratado pela disciplina X, pela disciplina Y, pela disciplina Z. E eu acho que isso é incentivado mesmo, né? Na avaliação do Lattes, da CAPES, do CNPq, porque é coisa de você especialista no quê, né? Mas não é só você especialista no quê, é que a pessoa, diante do tempo, ela se volta para uma determinada bibliografia, busca uma determinada originalidade, se especializa no negócio
E essa questão que eu acho que foi levantada tanto pelo Denis como pelo Eduardo, que é o foco em quem estamos formando e para que estamos formando, isso não é debatido em nenhuma instância, assim, em profundidade, né? Porque, na verdade, se você for contar o número de escolas que existem e o número de vagas em áreas já constituídas, é evidente que nós vamos ter um percentual grande de desempregados nessas áreas, né? Então, o que se demanda? Eu acho que é necessário pensar numa formação que possibilite os alunos e alunas terem uma flexibilidade diante dessa realidade, que gostemos ou não, está aí, para que eles encontrem não empregos, mas trabalhos, e que possam ser pagos, né? Senão eles vão viver do quê? De vento. Não tem condições. Então, eu acho que a grande questão é essa, né? E quando o Mendes coloca a Piauí como sonho de consumo, ou ser o apresentador do Jornal Nacional da Globo, numa outra ponta, na verdade, o que está se pensando? Está se pensando em repetir os modelos anteriormente existentes. E a escola, por uma pressão de mercado mesmo, né? E a pressão de mercado não é sobre os alunos que vão falar, é sobre o corpo de professores, né? Porque o que essas... quando você fala nos grandes complexos empresariais que vêm para controlar o ensino no Brasil, e cada vez com incentivo maior lá de cima, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão tentando viabilizar um produto que eles vão vender para os seus alunos, e o professor é enquadrado nesse sistema. Então, a margem de liberdade que ele tem também de construir o seu produto é algo bastante precário, né? De um lado. De outro, no corpo docente começam a entrar pessoas que têm o quê? Como modelo? Essa formação mais precária que vem vindo, né? E aí eles vão ser os professores. Aí eu tenho a impressão que, por mais bem bolado que seja o currículo, você não consegue vencer esses obstáculos assim, de forma, mudamos o currículo, as diretrizes, porque o que é a formação? É aluno com professor que se forma, né? Não adianta ensino à distância, ensino de perto, ensino no galinheiro, né? Sabe? Você... esse é o problema nosso, né? É uma questão política que nós temos que reconhecer. E que tipo de sociedade nós vivemos? Que sociedade é essa? Ela é estruturalmente desigual, ela é feita por uma parte não conseguir atingir os objetivos de uma vida digna, a gente sabe disso, a gente está nesse processo. E eu acho que a maior parte dos professores estão lutando para não serem capturados nessa onda, né, de coisa. Agora, na medida que a gente não põe isso em discussão e não conversa sobre isso, achar caminhos é bem mais complexo. Então, a minha questão é assim, quando você fala em pensar comunicação popular, né, porque com escola ou sem escola, você tem rádios que tem grande sucesso, que vende seus produtos, né? Acho que na ECA, por exemplo, a gente tem o professor Maluli, lá, que tem esse foco, né? Ele trabalha com rádio, produção de rádio, linguagem de rádio, mas não sei se isso existe em todos os lugares, mas pensando ou no Denis, lá no comunitário, na de San Remo, quer dizer, tentando falar para um público numa área limitada, né, limitada
eu diria, pelas contravenções presentes, você tem que fazer o jornal lá, né, entendendo isso, não escondendo isso dos alunos, mas procurando colocar os limites. Então, eu me pergunto sobre essa questão curricular, né? E você, quando você pega as recomendações para as disciplinas, são coisas, eu acho, é um atentado à criatividade do professor, né? Você começa a aprofundar e você fala, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, isso está aqui para constar. Então, se você não tem essa antena, né, justamente a discussão que o Denis levantou sobre o conjunto, a gente tende a encontrar uma barreira de desinteresse total dos alunos. Eles falam, o que isso vai me formar, não para ser um jornalista, mas para ser um cidadão, né? Então, quando a gente fala em cidadão, a gente não está falando uma palavra vazia, é uma palavra que traz uma atenção permanente, né, nessa sociedade, né? Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre essa história, sabe, levantada pelo Médici, pelo Denis, sobre essa possibilidade de colocar de pactuar um currículo que seja execuível pelo conjunto dos professores, ao mesmo tempo que leve em conta isso, a permanente falta de emprego para todos e, ao mesmo tempo, a necessidade de comunicação para a sociedade toda, a parte da sociedade que não tem os privilégios da elite e que precisa saber das coisas para poder decidir, né? E não ficar votando nessas coisas que aparecem na nossa frente, infelizmente. Então, tá, obrigada, acho que eu falei demais, mas... Enfim, é um problema como entidade que nós enfrentamos, como escola, como gente responsável por disciplina, etc. Tudo pela imagem, né? Tudo pela imagem. Vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a participação aí dos colegas da mesa. Professor Eduardo, pelo que eu entendi da sua fala, que foi bastante importante, e de alguma maneira indica, na minha visão, e eu gostaria de confirmar se isso foi mesmo a intenção, talvez uma necessidade de mudança, né? Que eu acho que deve acontecer em face da realidade apresentada daquela publicação daquele ano. Frente a isso, se eu estiver certo da interpretação que eu observei da sua fala, se há, desconsiderando o que nós estamos passando, evidentemente, no governo, mas se antes há uma situação favorável entre os pares para que isso aconteça, né? Entre as representações da categoria, do jornalismo, do ensino superior. Acho que isso é fundamental para que a gente consiga avançar em outro nível da regulação futura, né? Isso, para mim, é extremamente importante. Outro detalhe que eu gostaria de perguntar, professor Eduardo, diz respeito a esta situação que as diretrizes não apresentavam à época, e também como que se isso pode ver, que já foi discutido isso ontem, creio que isso vai ser colocado na Assembleia, em relação ao EAD, né? Que a diretriz também não toca nesse assunto, porque, enfim, naquela época também não tinha motivo para a gente entender desta forma. Mas também, se formos caminhar para uma organização interna nossa, para que isso possa ser revisto, creio que o EAD também seria fundamental a gente constar nas diretrizes. É isso, basicamente. Muito obrigado. Obrigada. Rodrigo. Bom dia a todas e todos. Sou Rodrigo, professor da Casper Libero de São Paulo. Quero agradecer ao professor Eduardo e ao professor Denis, aprendi muito com as falas. E queria pedir, se possível, uma apreciação sobre o eixo de prática laboratorial. Para onde que a gente caminhou ao longo desses 10 anos? Conseguimos, de alguma forma, vencer
essa dicotomia teoria e prática. Eu penso muito também do lugar de fala da instituição privada, né? Eu sou egresso da ECA e as condições de trabalho lá, né, Denis, são de turmas pequenas, enfim, uma participação que eu acredito que consegue trazer um pouco isso que estava na fala do professor Eduardo, do desenvolvimento da pessoa, da cidadania, de um empoderamento mesmo do aluno enquanto jornalista nas suas diferentes funções. Na instituição privada, pelo número de alunos, enfim, essa relação laboratorial acaba sendo ainda muito mediada pelo professor, né? Queria uma apreciação sobre esse eixo. Obrigado. Obrigada, Tatiana, né? Então, quem quiser se inscreva agora na fala da Tatiana, tá? Para depois a gente passar para as respostas e o encerramento. Obrigada. Olá, meu nome é Tatiana, sou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. E a minha dúvida é o seguinte: hoje em dia, cerca de 30% das notícias são criadas por bots, feitas diretamente por algoritmos criados por instituições, e eu acho que isso é uma realidade que vai dificultar muito a vida do jornalista. Eu não sei se seria ideal colocar algum professor ou alguém especialista na área dentro do setor de comunicação, para poder ensinar isso para os jornalistas e para eles saberem lidar com essa nova realidade, ou se, de repente, nas diretrizes, poderia ter algum direcionamento para alguma interdisciplinaridade. De repente, induzir os alunos a terem aulas com alunos da informática ou da computação que já lidam com esse tipo de tecnologia. Então, eu queria saber um parecer de vocês sobre se seria ideal levar, então, um professor para dentro do jornalismo ou levar os alunos até o setor de comunicação, de informática, computação, enfim. Obrigada. Bem, então, com essas perguntas, esses professores, né, respondendo, e aí a gente, depois, acho que até 12h30 consegue concluir. Só queria também falar aqui que o professor Médici humildemente não mencionou, e eu na apresentação poderia ter mencionado, então fica aqui para quem não conhece, nós já temos uma publicação, né, sobre os impactos, né, dessas DCNs, que é o livro Ensino de Jornalismo sob as Novas Diretrizes, miradas sobre projetos em implantação. Né, é um trabalho que o professor Médici, como professor lá na pós-graduação em jornalismo, realizou com os seus estudantes na disciplina de projeto de ensino, pedagogia do jornalismo, e que aqui os estudantes, né, são vários, são acho que cerca de 20 autores juntos aqui, que refletem sobre experiências, levantaram, né, casos de aplicação das DCNs e com tópicos diferenciados, como formação humanística, identidade do jornalismo, ética, gênero e jornalismo, que não estava lá, mas teve uma estudante que levantou, impresso, TV, rádio, técnicas, assessoria de imprensa e estágio. Então, os interessados, quem não conhece, foi editado lá pela Insular, né, em Florianópolis, e pelo PPJ da UFSC. Acho que é importante esse conhecimento. Então, por favor, quem... Obrigado pelo comercial. A Insular vai gostar. Bom, esse trabalho foi feito numa disciplina que nós criamos lá no doutorado, que chama Pedagogia do Jornalismo, né? Aliás, uma curiosidade da nossa área é que, embora a lei das diretrizes de base diz que os professores universitários devam ser formados na pós-graduação, as nossas pós-graduações não tem nada voltado à formação de professor, né? Só a formação de pesquisador. Então, lá nós decidimos criar essa disciplina. Eu, quando fiz meu mestrado na USP, tive uma disciplina de Pedagogia da Comunicação com o professor Marcos de Mello, mas cada vez é mais raro essa disciplina, e eu acho bem importante. Tá, esse foi um levantamento que a gente fez ainda em 2016, né, embora o livro tenha saído em 2018, né, já está um pouco desatualizado. Nós vamos ter outra edição da disciplina esse ano, provavelmente vamos fazer uma nova rodada, né, tentando analisar como é que está a situação hoje. Até peço que vocês colaborem, que nossos pesquisadores vão atrás de informações sobre todos os cursos aí para tentar isso. Mas acho que
a gente tem que tentar monitorar isso. O ideal seriam projetos coletivos com mais gente envolvida, né, para a gente poder fazer um levantamento realmente nacional, né, dentro das possibilidades de uma disciplina. Sempre vai ser muito limitado o que a gente consegue fazer, mas é a tentativa de levantar um pouco de informações e de reflexão sobre isso, né. Vou tentar falar rapidamente. Bom, a questão da Rosa era sobre os eixos, né? E também aí o Rogério fala da questão de uma possibilidade de mudança, né? De um consenso entre pares. Na verdade, acho que, primeiro assim, né, para a gente rediscutir os eixos, seria numa perspectiva de mudança, de aperfeiçoamento, de atualização dessas diretrizes. Eu, hoje, teria muito medo, né, de propor ao MEC. Por quê? Assim como eu teria medo de dizer para o Congresso mudar essa Constituição. Né? Porque a possibilidade de a gente andar para trás é enorme, é muito maior do que andar para frente. Né? Então, acho que deixa as coisas assim. Vamos tentar deixar as coisas assim né, e ver uma conjuntura mais favorável para a gente mexer, porque a possibilidade de retrocesso é muito grande se a gente for mexer, principalmente no sentido de uma desregulamentação total, né, como houve, por exemplo, nas diretrizes de comunicação de 2001, né, que tinha um projeto bem mais maduro, bem mais sofisticado do que saiu e chegou lá no Conselho de Educação. Os caras destruíram o projeto, e hoje, se a gente lê aquelas diretrizes de 2001, um curso de comunicação pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, tu enquadra naquelas diretrizes, porque eles fizeram tanto esforço para não deixar nada regulamentado que pode ser qualquer coisa. Né? E a gente corre o risco de acontecer isso e levar hoje para uma discussão sobre isso. Né? Acho que falta também, em relação ao consenso interno, uma continuação do debate que meio que parou, né, nas diretrizes. A gente não debateu mais entre as entidades, né, o SBPJ, a BEG, a BEJOR, a BEG ou a BEJOR, nunca sei. A BEG e FENAGE, né, seria importante manter essa discussão permanente e um aperfeiçoamento permanente, né, inclusive incorporando as questões como o ensino à distância, né, que nem se falou nisso nas diretrizes naquela época. Né? Em relação ao ensino à distância, acho que é uma realidade da qual não temos ingerência, quer dizer, não é uma coisa que, não concordamos com o ensino à distância, não adianta a gente concordar ou não. Né? Eu acho que a questão é tentar fazer da melhor maneira possível, né? E aí tentar pensar o ensino à distância da melhor maneira possível. Né? Uma das questões, quando né, eu falei essa questão dos alunos que não vão trabalhar, né, no campo, é claro que a ensino à distância, abrindo muito mais vagas, vai aumentar essa questão, né, tornar mais premente essa questão. E realmente, né, se a gente pegar o documento, né, que norteia a avaliação dos cursos hoje, tanto para reconhecimento como para autorização, eles não têm nenhum item sobre o mercado de trabalho. Não tem mais. Quer dizer, hoje a educação é vista como um setor econômico, né? E o jornalismo e a comunicação é outro setor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Em relação a quem investe na educação, o que importa é se tem mercado para aquilo, se tem pessoas querendo estudar aquilo. Não se vão trabalhar naquilo. Se querem estudar, vai ter procura, vai ser aberto curso. Né? É essa a lógica. E os documentos do MEC reforçam isso. Não há nenhuma frase sobre o mercado de trabalho, como havia antigamente, nos documentos anteriores. Hoje, o único critério em relação ao número de alunos é se o curso tem o número de professores necessários, o espaço necessário, se dá condições para aquele número de alunos que a faculdade quer atender. Se tem aquilo, pode abrir 100 mil vagas para curso de jornalismo. Não tem nada que restrinja isso. Então, né, nesse aspecto, né, é um problema não que a EAD traz, mas que a EAD vai exacerbar, porque a possibilidade de vagas na EAD é muito maior, e a gente tem que ver, então, como trabalhar melhor com isso. Né?
Em relação, né, a essa empregabilidade, tem essa questão, né, eu acho que sempre que a gente tem que se preocupar com a empregabilidade, né, agora a questão da demanda de informação, eu acho que é uma questão que a gente tem que levar mais a sério, né, da necessidade de informação na população brasileira, né. A população brasileira precisa de informação segura sobre a atualidade, né? E aí a gente tem que pensar como atender isso, e os cursos têm que se voltar para isso também. Essa é a nossa função social, não dá para a gente não se preocupar com essa questão, né? É fundamental, e experiências, né? Eu não conhecia essa experiência da USP com o jornal Laboratório na Favela, né? É uma experiência, a gente tem que ver as experiências que tem, e devem ter várias pelo país, né? Acho que há uma certa... um problema aí de relacionamento entre a questão da comunicação popular e o jornalismo, né? Talvez pelo jornalismo ser tão elitista, né? E aí o pessoal que trabalha com comunicação popular vê o jornalismo meio revezadamente, né? E o jornalismo não se importa com a comunicação popular. Também... Não, mas não é... Não, e vice-versa, mas é a questão da informação que tem que estudar, entende? E a comunicação popular, né, o problema é a informação, e aí, né, mas aí o pessoal da comunicação popular diz, não, o jornalismo vem com aquela coisa corporativa, que tem que ser profissional, que não sei o quê, e despreza, né? Então, eu acho que nós temos que romper esse muro aí, entre, né, a partir de uma perspectiva, né, de uma informação emancipadora, como propõe o livro do Denis. Embora o livro do Denis, eu acho que dá um primeiro passo, assim como o do Laerte Cerqueira, agora que fez sobre telejornalismo, também baseado em Paulo Freire, né, mas dá um primeiro passo no sentido de apontar, temos que estudar isso, temos que estudar a educação popular também, né, e aplicar isso ao jornalismo. Mas estão ainda num nível, né, o Paulo Freire fala muito, né, que não basta a denúncia, né, é preciso o anúncio. Né? A partir da denúncia, vamos dar um passo à frente e vamos dizer, olha, isso não pode ser assim, então como é que vamos fazer? E esse como é que vamos fazer é que a gente tem que avançar, né? A gente tem que estudar essa experiência da comunicação popular, mas ver como aplicar isso no jornalismo, né? E aí eu acho que, e também da educação popular. Durante uma época, a área de comunicação da América Latina se voltou muito a isso, né? O Kaplum, lá no rádio, vários autores pela América Latina, o CESPAL discutiu comunicação popular, educação popular, mas isso se apagou na nossa memória também, né? Estão fora das nossas bibliografias. E a gente tem que retomar isso, atualizar isso e rediscutir isso na perspectiva do jornalismo, né? E aí, né, entra também a questão da interdisciplinaridade com o campo tecnológico, mas não só, né? Eu acho que a gente tem uma noção, a gente sempre fala da multidisciplinaridade, e a gente acaba pensando na multidisciplinaridade só com as disciplinas clássicas das ciências humanas lá, né? E a multidisciplinaridade aí é uma semi-multidisciplinaridade, né? que está de costas para as outras áreas. E tem áreas fundamentais, eu acho, para a gente, né? Como, por exemplo, ciências da informação. Né? Nós não nos relacionamos com ela, embora até tenha um programa lá na URGS que seja junto, né, com comunicação e ciências da informação, mas na verdade não tem diálogo. Eles têm, por exemplo, um conceito de informação que a gente desconhece. Né? E com a área tecnológica, né? Aí, na viagem para cá, nós conversávamos muito com a Rita sobre isso, que é uma professora que tem uma experiência com isso. Lá na UFSC a gente tem um curso que chama Engenharia e Gestão de Conhecimento, né, que eu também passei por lá e a Rita passou, e que tem uma proposta multidisciplinar, tem uma linha de pesquisa mídia e conhecimento, né, e tem outra de engenharia do conhecimento, né, e outra de gestão de conhecimento, e as três conversam, né, é uma experiência muito interessante, eu acho. Mas a gente tem uma dificuldade tão grande de trabalhar interdisciplinarmente, né? É um problema. A universidade, cada um no seu cantinho, mesmo as universidades que têm todas essas áreas, não conseguem estabelecer pontes duradouras, né? Até eventuais projetos fazem, mas não conseguem estabelecer pontes duradouras, né? Por que acontece isso? Por uma lógica de departamentalização
né, que acho que a departamentalização entrou aqui em 69, né, e aí a Alice falava da questão das disciplinas, e transformou os cursos numa espécie de linha de montagem fordiana, né? Que cada disciplina vai lá e agrega uma coisa e sai o produto lá no fim da linha de montagem, que é o aluno teoricamente formado para a vida e para o trabalho, né? Mas não conseguimos estabelecer. Isso é um problema mais geral da universidade, né? Mas que a gente tem que enfrentar dentro dos cursos de jornalismo também, é muito importante enfrentar. E aí, né, não vou ficar aqui falando um pouco, deixar o Denis falar um pouco, até porque experiência laboratorial, acho que ele tem mais a falar do que eu, né, pelo menos mais recentemente, porque até me desliguei da graduação nos últimos anos, né, acho que tem a ver também com isso, né, com a questão da multidisciplinaridade, a maneira como a gente pode levar essas coisas, né. Bom, eu concordo com o Eduardo, acho que é arriscado a gente pensar agora mudança dos eixos, né? A conjuntura não é favorável para isso. A gente pode pensar internamente adaptações, né? Repensar aplicações dos eixos e tal, mas não com uma proposta de alteração dos eixos. Acho que é arriscado hoje pensar dessa forma, né? Então, e mais do que isso ainda, né? Eu acredito que a ideia dos eixos, elas podem ser as DCNs, elas podem ser até um ponto de apoio nosso de resistir a esse desmonte da formação superior de jornalismo, né, da universidade, de modo geral. Né? Acho que pelo contrário, acho que nós temos que reafirmar, né, as DCNs, inclusive, ser um ponto de partida para a gente criar uma resistência mesmo. Né? Porque eu vejo isso, nós estamos passando um momento extremamente complicado. Né? Eu estava falando até com o Eduardo antes aqui da mesa, não lembro assim, de um momento tão grave que nós estamos passando hoje, né? De desmonte do ensino superior, desmonte, né, da educação. É sério o negócio, né? É bem complicado mesmo. Né? As declarações aí, né, dos governantes aí são assustadoras, né? Tanto a nível, né, federal, nos estados, de modo geral, está acontecendo isso. Então, na conjuntura atual, eu vejo que o momento, pelo contrário, a gente reafirmar as ECNs, né, fortalecer as ECNs, inclusive tê-las como ponto de apoio para a resistência a essa ação de desmonte. Né? E aí, internamente, a gente vai pensando nas adaptações, né? Acho que o espaço aqui é para isso. Bom, eu acho que a Alice traz coisas muito interessantes para a gente pensar. Né? São dilemas, né, que a gente passa na vida universitária. Né? Eu vejo que tem um problema muito sério que a gente enfrenta na universidade, no nosso trabalho do dia a dia, né? Que nós somos muito absorvidos pelas atividades administrativas, burocráticas. Né? Então, reuniões de professores, reuniões de conselhos, departamento, né, a gente tem uma tremenda agenda administrativa. A gente não senta para conversar pedagogicamente, né, é impressionante isso. A gente não conversa entre nós. Né. Espaços como esse, a gente vai ter encontros. Agora, nos locais de trabalho nosso, raramente a gente senta para conversar. Né. Eu e a Alice, a gente conversa no corredor, né, Alice? Quando se encontra, correndo assim, a gente bate um papo assim, né. Mas não tem momentos de conversa. Não tem, né, a gente fica aquelas pautas, né, de projetos digitais, né, atribuição de aula, aquela briga tremenda, é um negócio terrível, né, o cotidiano universitário é extremamente massacrante, e cada vez mais e mais, né, tem acontecido isso, com esse desmonte da universidade, mais atividades administrativas são jogadas nas nossas costas, né, e aí há pouco tempo a gente sentar e conversar. Eu acho que ele se coloca um pouco essa quebra, né, de um ambiente, né, de convivência universitária, né, pedagógica entre nós professores. Né? Então isso é muito complicado. Né? E aí é umas questões muito importantes de pensar. Né? Veja, quando a gente pensa em jornalismo, naquela ideia clássica, né, de uma atividade ligada ao esclarecimento da esfera pública, etc., falta de pensar um pouquinho, que esfera pública é essa no Brasil? Né, um país assim que dos seus tempos aí, né, de república, né, foi intermediado várias vezes por golpes, interrupções. Né. Nós vamos passando esse momento agora recente pelo período mais longevo de eleições presidenciais sucessivas. Você tem uma ideia? Na história do Brasil, um negócio louco. Né. Então é uma coisa super complicada, né, essas interrupções constantes das ordens, né, esse desmonte, né, essa relativização dos direitos. Né. Então isso é uma tônica no Brasil. Né. Então, Brasil, América Latina, de modo geral, né? Então, quando você vai pensar em esfera pública, jornalismo, que esfera pública é essa, né? E aí, veja, quando a gente pensa aquela visão de jornalismo clássica como monitor, independente do poder, isso está muito distante da do aluno. Né? Hoje os alunos vão para o jornalismo pelo fascínio pelo poder, e não para você fiscalizar esse poder. É o fascínio do poder. É o fascínio de você estar frequentando esses altos escalões do grande poder, seja econômico, cultural, político, o que for.
É isso que está presente, né? O cara quer, por exemplo, ser repórter, jornalista da área cultural para poder frequentar aí as vernissagens de artes plásticas, né? As pré-estreias, né? É isso. O cara não está preocupado, por exemplo, em estar reportando ou investigando a produção cultural na periferia, embora ela exista e ela é extremamente rica. Não está preocupado com isso, nem passa pela cabeça dele, né? Agora, veja, esse é do aluno, né? Como é que a gente enfrenta essa situação? Não adianta mais a gente negar essa realidade. É essa a realidade, né? O cara vai para fazer jornalismo por fascínio de estar próximo ao poder. É isso, né? O geral é isso. Aí você tem que ver como é que você quebra esse paradigma. Como é que faz isso? Não adianta a gente retomar um discurso dos anos 60. Né, da militância, é outro momento. Como é que a gente pensa essa realidade? Né? E por isso, eu acho que a Alice coloca é muito interessante. A gente não pensar, né, que público estamos conversando, com quem está ensinando, que realidade da universidade, como a gente trabalha na sala de aula, né, o currículo só não resolve. Né? E aí acho que é necessário esses espaços de reflexão coletiva de nós docentes, né, nas universidades, para pensar essas realidades, esses enfrentamentos e desafios. Então acho que isso é muito importante que a professora Alice coloca e tentar pensar o que a gente quer formar, para que a gente quer formar. Né, para onde caminha, como é que a gente vai trabalhar, né, na sala de aula essa situação. Né? Bom, o Rogério também falou das diretrizes, já comentei já, em relação à prática laboratorial, que o Rodrigo pergunta. Né? Uma coisa que eu acho que fundamental, né, é isso que a gente enfatizou na proposta nossa da grade de jornalismo. Né? Os laboratórios eles têm que ter um projeto definido, de linha editorial e de público definido. Tá? Isso, eu estive na Casper Libero um tempo atrás, quando estava o Igor Fuser lá ainda, né? E eu até sugeri para ele, estava conversando, né, ele me chamou para conversar, para até pegar a expressão Remo, falei assim, por exemplo, uma coisa interessante na Casper Libero, né, fazer um jornal para a Robusta, na sexta-feira à noite, né? Você pode fazer o jornal e distribuir lá, né? Porque esse contato, esse conflito, essa pressão de um público, né, da opinião pública, daquele público para aquele jornal realiza, e aí vai ter conflitos vários, né, questionamentos, né, leitores reclamando, zona de pressões com vários setores que estão interessados naquele ciclo de informações, por exemplo. Isso é fundamental para o unidade jornalístico. O jornalismo é nada mais, uma das coisas do jornalismo é gerenciar pressões. Tá? E é necessário que nos laboratórios, mais que a prática técnica, você tenha esse tipo de situação para você refletir não só na disciplina laboratorial, mas também em outras disciplinas. Né? Por isso que assim, eu volto muito a dizer isso, é necessário a gente retomar a episteme jornalística, não pensar apenas na técnica. Tá? E muitas vezes os laboratórios, né, já trabalhei em universidades particulares, a Unimep, né, em Mogi, várias outras, né, uma dificuldade muito grande nós temos é que o laboratório é visto meramente como um exercício técnico laboratorial, né? E a gente tem uma coisa muito complicada, assim, né? Que é uma coisa meio esquizofrênica em alguns cursos, né? Você tem a disciplina teórica, humanística, que faz a crítica, e o laboratório ele reproduz aquilo que se critica. É uma coisa muito interessante, assim, né? Então, a parte teórica critica a comunicação hegemônica, né? A Globo, etc. Aí faz a televisão imita exatamente o modelo da Globo, né? Aquela coisa tudo formal, né? Da bancada, né? Mas que raio que é isso, né? É uma coisa esquizofrênica mesmo, né? E aí fica aquela briga, né? Os professores das teóricas chamam, né, os da práticas como alienados, e os das práticas chamam os teóricas como fora da realidade. Isso acontece, né, em muitas realidades. Então é uma coisa complicada. Nós estamos perguntando aí que raio de curso é esse, né? Que é essa coisa, né, dessa coisa esquizofrênica. Então o laboratório eu vejo como tem um eixo de formação, não só técnica, né? Porque acho que até que as técnicas são muito fáceis de você compreender, mas um eixo de formação no qual vai fazendo esses diálogos, esses tangenciamentos com as epistemes jornalísticas e os fundamentos teóricos específicos do jornalismo. Tá? Acho que é fundamental de pensar o laboratório dessa forma. É, né? Isso que a gente tem esforçado em fazer lá no curso. E aí um elemento fundamental é ter uma linha editorial, ter um público definido, periodicidade, né? Professores envolvidos, mais de um de preferência, né? Para poder fazer isso. Eu sei as dificuldades que existem, né? De fato, né? Eu trabalhei em universidade particular, né? Das condições de trabalho, né? Bem complicado isso, né? Mas acho que é uma questão fundamental de a gente ver como é que equaciona em cada uma das situações específicas, né? E que a Tatiana coloca aqui, eu acho importante, né? Eu vejo assim, essa questão mesmo, de nós pensarmos qual o lugar do jornalismo nessa sociedade da inflação de informação. Né? Esse debate, para mim, é fundamental. Tá? A gente vive numa sociedade no qual você tem uma inflação de informação, né? No qual o jornalista perdeu o monopólio dessa narrativa da informação, perdeu o monopólio. Você tem informações circulando a partir de outros hubs, né, de outras situações. Tem um estudo do Instituto Reuters, muito interessante, que ele mostra o seguinte, né, com a mudança dos algoritmos, né, do Facebook e das redes sociais, cada vez mais as pessoas confiam na informação que é prestada para alguém próximo a ela.
Então não importa a qualidade da informação, mas se é uma pessoa que é amiga dela, ou tem uma relação próxima, aquilo vale. Pode ser até mentira. Né? Então isso tem acontecido. E muitas vezes, o que está acontecendo no jornalismo, o impacto do jornalismo, que é legal de estudar. Né? Alguns veículos jornalísticos, eles conseguem uma certa legitimidade, não pela qualidade da informação que ele presta, mas sim pela confiança na pessoa que está falando. Então o que acontece? Alguns jornalistas viram celebridades. Né, e criam né, uma certa relação com um núcleo de pessoas, e o que ele fala pode ser o maior absurdo, mas tem peso. Daí isso é acontecido. Então, alguns veículos falam o que o público quer, e não o que é importante ser falado. Tá? Isso tem acontecido no jornalismo. Então, é isso que a gente quer. Se a gente pensar o jornalismo meramente como uma atividade de estar próximo às esferas do poder, a gente passando pelo poder, é isso que vai ter que ser feito. Agora, se pensar o jornalismo, né, na ideia de você ter uma dimensão de compartilhar mediaticidades, né, da relevância pública, do interesse público, a dimensão ética que fala Bernardo Kucinski como uma referência central, aí você tem que cobrar com isso. Você tem que romper com isso. Então, isso é importante a gente pensar. Então, vejo que essa questão das tecnologias é importante, né, que a Tatiana coloca, mas mais do que a questão do suporte tecnológico, pensar de que forma a gente imagina, né, a gente faz essa reflexão do lugar do jornalismo nessa sociedade da informação. Acho que é importante a gente ter essa reflexão aí conceitual. Tá? Então, é isso. Obrigado. Alô, obrigada. Essa sua última fala me lembrou de uma aluna que trabalha no Jornal do Interior há alguns anos e já está finalizando o curso, e ela disse que a tia dela, uma senhora, ela não acredita no que ela faz no jornal, mas sim naquilo que ela recebe no WhatsApp. E aí tem um problema do suporte para pensar também. Então não basta ser próximo, porque a sobrinha ela não acredita, só se a sobrinha mandar pelo WhatsApp, não o que ela escreve no jornal. É uma loucura, né? Mas então eu queria só complementar, fechando aqui, então, essa manhã de conversa bem importante, lembrar que, para a gente não ficar na semi-interdisciplinaridade, inclusive interna, a gente deve conhecer o que está acontecendo, né, nas intrafaces do campo, e a publicidade está com a primeira versão das suas DCNs há uma semana, está pronto, está circulando, aí quem tem esses departamentos, no dia 21 ficou pronto, e eles vão fazer as audiências públicas, marcaram, nos ENSICONs, que acontecem nos intercons regionais, exceto no norte, né? Então, para nós observarmos, porque é um debate importante, porque influencia na nossa pressão diária, específica ou não, né? De acompanharmos. E o calendário é para outubro, para fechar em outubro, então. Né, a comissão, e acho que isso é muito importante para a gente não cair no problema que o professor falou, mas eu acho que fica para mim, pelo menos aqui, eu acho um indicativo que nós temos, ao refletir sobre os impactos, a gente tem que reafirmar as DCNs, como falou o professor, eu acho que isso que eu levo como lição aqui dessa manhã importante. Então, muito obrigada, professores, né? Nós seguimos à tarde aqui na Unicecal, a partir das 14h30, com 14? É que aqui está 14h30, mas beleza. Aqui 14, aqui, né, credenciamento 14, 14º ciclo, é isso? 14? 14. O presidente falou 14, é 14. As salas são por aqui mesmo? Hã? Ai, tá bom. 14 começa tudo, né? A gente se organiza no andar de baixo, né? Então, obrigada a todos. Até daqui a pouco.